chegamos à quinta geração dos smartphones da linha Moto E. Nós temos aqui o Moto E5 Plus, né, um smartphone pela segunda vez, um smartphone Plus na linha Moto E, né, e a quarta geração de Moto E que chega aqui no Brasil. Lembrando que o Moto E3 não desembarcou. Será que esse smartphone consegue em uma semana já passar uma boa impressão para o usuário? Vamos ver nesse vídeo. Pela primeira vez nos smartphones de entrada da Motorola, nós temos então um telefone com uma tela 18:9. Né? Ele é de um tamanho muito parecido com o do Moto E4 Plus, né? Só que o aproveitamento aqui das bordas é um pouquinho melhor, tá? Mais ou menos parecido, o tamanho é mais ou menos parecido. A gente vê aqui que o acabamento dele é de plástico, tá? Por mais que ele tenha esses efeitos muito legais que dá para fazer com a luz, né? Ele parece um pouco aquilo que tinha lá no Moto G6, né? Não sei se dá para você ver muito bem aí, mas tem uns efeitos muito legaisinhos aqui na parte traseira, que mesmo com ele um pouco sujo dá para perceber, né? Um pouco com marquinha de dedo. Por ser um telefone de plástico, você ao tocar, você sente que realmente é plástico, tá? Isso aqui não tem nem como você negar que é plástico. Nós temos então um telefone grande, ele é gordinho, né? Ele é realmente um pouquinho mais espesso do que o normal, não sei se dá para vocês verem muito bem, mas ele é um pouco mais espesso, ele é um telefone grande, que não tem tanto foco em otimizar muito as coisas, ele simplesmente entrega o suficiente para um smartphone de entrada e com uma ou outra experiência um pouquinho melhor, né? Principalmente na bateria, eu vou falar isso melhor para vocês depois. Na parte de design, todo ele é acabamento em plástico, tá? Então aqui assim, nessas laterais, por mais que ele pareça ser de metal, ele é de plástico. E aqui atrás, por mais que ele pareça ser de vidro, ele é de plástico. Nós temos aqui uma câmera única que não salta muito em relação ao corpo do smartphone. Ela é mais ou menos alinhada. Então não tem aquele problema de você colocar o telefone na mesa e ele ficar querendo ir para um lado ou para o outro. Ele fica querendo pender para um lado para o outro conforme você toca nele, né? Tem um pouquinho por causa da curvatura, mas é um pouco normal. Aqui atrás a gente tem então a câmera, o foco a laser, o flash de LED único, o leitor biométrico que é na mesma posição do logotipo da marca, então você consegue colocar aqui, né, e ele desbloqueia, dá para vocês verem aí. Na lateral direita nós temos os botões Power e os dois de volume. Na parte superior um microfone e a porta P2, que ainda bem que não saiu, não foi removida em smartphones de entrada, né? Graças a Deus. E também a gaveta para o chip na lateral esquerda. Na parte inferior você tem apenas um outro microfone e também a porta micro USB. Não dá para exigir um USB-C ainda, porque é de fato um smartphone de entrada. Na parte da frente nós temos um flash de LED, a câmera frontal e um speaker, né? Enquanto embaixo você tem o logotipo da Motorola e mais ao centro a telona. Ele é bem confortável de se usar, você consegue segurar ele bem, tá? Muitas vezes por conta do tamanho você precisa talvez esticar um pouco mais a mão para poder alcançar alguma coisa na tela, mas assim, eu não vejo tanto problema de usar duas mãos ou usar o indicador da outra mão, enfim. Ele é bem legalzinho, ele é bem bonitinho, tá? Não é tudo aquilo, né? O smartphone de entrada, a gente não dá para exigir muita coisa, mas eu achei que é o suficiente, tá? Bem legalzinho, eu gostei do design dele, o visual dele é bem bonito. Para um smartphone de entrada é realmente bem bonito. Entenda, claro que vai ter opções que vão ser mais bonitas e mais bem acabadas, como o caso do Galaxy J5 Pro. Ele é um smartphone que eu recomendo para a maioria das pessoas que me perguntam de um produto nessa faixa de preço. Porque ele tem até NFC, ele tem acabamento em metal, ele é muito bonito, né? Não é o caso aqui. Então, eles economizaram um pouquinho no acabamento do produto, em questão de qualidade, tipo de metal, aliás, metal e vidro, colocaram plástico para poder investir em outra coisa. Vocês vão ver quando eu falar de desempenho, caramba! Então vamos voltar lá. Eles deixam de lado um acabamento em metal ou vidro, que custaria mais caro,
para poder gastar em outra coisa, em outros aprimoramentos. Nós vamos ter aqui um processador Snapdragon, nós vamos ter bateria melhor, eu vou falar disso para vocês depois. Mas sobre o visual dele, ele é bonitinho, é isso que eu acho que é das coisas que mais importa, e a construção dele é boa, tá? Por mais que seja um aparelho de plástico, eu achei que tá bem acabado. E o visual com esses efeitos de luz, eu acho que ficou bacana. É um trade-off que você precisa fazer e que, como vocês vão ver aí ao redor do vídeo, ao passar do vídeo, eu acho que vale a pena essa troca de plástico, né, de metal e vidro para plástico. Vocês vão ver. Uma tela gigante de 6 polegadas. É uma tela para o que a gente esperava de tamanho de tela há alguns anos atrás, que é enorme. E de fato é uma tela muito grande, é uma tela que te proporciona bastante conteúdo, te dá muito conteúdo. É um display IPS que eu achei que seria inferior, teria uma qualidade inferior, mas que tá legalzinho, tá? Eu gostei. Tem resolução HD+, tá? Então é 1440 por 720 pixels. E olha, tá agradável de se usar. Eu realmente achei que seria inferior do que eu tô tendo de experiência aqui. Não é, como eu falo, algumas vezes, algumas marcas conseguem fazer alguns milagres, como o caso da Samsung com o J5 Pro, que o J5 Pro tem um excelente display AMOLED, que é superior a esse display aqui em IPS. Mas não que esse seja ruim. Tá? Ele tem uma boa qualidade de cores, um branco interessante, o preto agora que o preto é o problema, né? Como se trata de um IPS, mas que não tem a mesma qualidade, sei lá, de um Super IPS Plus do Zenfone 5 ou de um IPS do LG G6, do LG G7, é um IPS inferior um pouquinho. Quando você encontra um conteúdo preto, você percebe que não é muito bem preto. Ele é um pouco puxado para o cinza escuro. Então eu vou pegar um exemplo aqui, deixa eu abrir a galeria. Geralmente dá para ver muito bem na galeria quando você abre uma foto, né? Então peraí, vamos lá. Não chega a ser a qualidade inferior que um TFT entrega. Não é um IPS, tá? É um IPS bacaninha aqui. Mas você percebe que é um pouquinho puxado para o cinza escuro, né? Ele é um cinza bem escuro, chega próximo do preto, mas não é a mesma coisa que o Super IPS Plus consegue chegar bem perto. O Super IPS Plus é o melhor tipo de tela que eu acho que existe. Eu prefiro o Super IPS Plus porque tem uns brancos muito bons e os pretos chegam muito perto dos pretos verdadeiros. No caso dos AMOLEDs, eles entregam verdadeiros pretos porque apagam os pixels, né, daquela região escura da tela. Aqui ele é um cinza muito escuro, um cinza chumbo, talvez mais forte. Mas por ser um display HD, a situação não é ruim. Você não enxerga tantos pixels na tela, mesmo quando você se aproxima, tá? Você não tem esse problema, entre aspas, tá? É um display bem bacana que eu realmente acho que a Motorola conseguiu caprichar nesse sentido. De qualquer modo, eu gostei, tá? Eu gostei, é uma tela IPS aí de qualidade interessante para a categoria da faixa aí dos 800, 700, 800 até 900 reais, tá? Eu gostei sim. Agora vamos falar de um ponto que eu acho interessante. Como é um vídeo de uma semana, eu não vou ser totalmente aprofundado, mas tem coisas que eu preciso falar. Como se trata de a sequência do Moto E4, vamos lá. No Moto E4 Plus, nós tínhamos um chipset MediaTek MT6737, 4 núcleos de 1.2 GHz. Nesse caso aqui, a Motorola passou para um Qualcomm. Nós temos um processador Qualcomm aqui, o Snapdragon 425, que é um dos processadores mais fracos hoje da Qualcomm. E a simples troca desse cara, do MediaTek, para o Qualcomm, conseguiu dar mais fôlego para esse telefone. Ele é um pouco mais potente do que o Moto E4 Plus era, isso eu não tenho nem dúvidas. E o desempenho é um desempenho de que você espera de um smartphone de entrada, tá? Ele é apenas para redes sociais, é o que eu diria. Eu vou falar melhor, eu vou explicar melhor, dando uns exemplos, quando a gente for fazer o vídeo de análise. Mas o que dá para me dizer ele tem mais fôlego, ele é mais potente do que o Moto E4 Plus era.
E para redes sociais e alguns joguinhos leves ele vai bem, tá? Vamos deixar isso assim. Quanto à memória RAM também eu vou falar melhor no outro vídeo, mas um outro ponto que dá pra gente incluir nessa categoria é a quantidade de espaço. 16 GB é pouco espaço, tá? 16 GB hoje em dia é muito pouco. Por ser um modelo Plus, eu acho que dava para ter incluído aí 32 GB de espaço, que ainda assim não chegaria tão próximo o Moto E5 Plus não chegaria tão próximo do Moto G6 Play, porque só por causa dessa quantidade de memória igual, de espaço interno igual, porque no caso do Moto G6 Play a gente sabe que lá a gente tem 3 GB de RAM, aqui a gente tem 2, né? Então essa diferença aí, por mais só por causa do armazenamento, não aproxima ele tanto do G6 Play. Então a Motorola poderia ter sim colocado mais espaço aqui dentro, que não iria, um não iria roubar as vendas do outro, se é que você me entende. São públicos distintos, com gostos distintos. Nesse caso aqui, a quantidade de espaço fez falta. No quesito câmeras, nós temos aqui uma câmera única, por mais que ele tenha aí 2 olhinhos, já vou falar sobre isso. É uma câmera única de 12 megapixels, com abertura f2 e suporte a foco laser com um único flash de LED. Na parte frontal, uma câmera de 5 megapixels, também com flash de LED e abertura f2 também. Ele tem os 2 olhinhos aqui, ele realmente dá a impressão de ser dual camera, né, ou 2 câmeras no português, enfim. Ele, na verdade, enquanto usa uma das bolinhas para a câmera, a segunda bolinha do lado esquerdo é utilizada para o foco a laser. Essa é uma tecnologia que a gente começou a ver lá atrás no LG G3. Ele foi o primeiro cara a ter um foco a laser. Ele realmente ajuda no foco, você sente que é um pouquinho mais veloz do que você esperaria para um smartphone de entrada e funciona bem, tá? Funciona bem. A qualidade das fotografias, eu vou ser mais raso, claro, para não deixar as coisas para o review, mas eu fiquei até impressionado com a qualidade das fotos. Fez umas fotos bem legais e foi um trabalho bem bacana, tá? Foi um trabalho bem bacana. Não é a mesma qualidade de fotografias que o Moto G6 Play entrega, ele é um pouquinho abaixo, e na parte frontal, a câmera frontal de 5 megapixels ainda também se sai legalzinho. Eu de fato achei que seria inferior, porque no Moto E4 Plus eu não tinha um bom resultado, não tinha. Nesse caso aqui eu acho que ele se saiu um pouco melhor, sim. Esperem pelo review que é para sair na outra semana, na semana que vem, e vocês vão ver alguns exemplos de fotografias que eu já tirei. Caso vocês já estejam curiosos, para ver, entre no grupo Botequim Tech, tá aqui na descrição o link, tá? É lá no Telegram. No Telegram tem várias diferenças do Telegram para o WhatsApp, mas eu acabo preferindo o Telegram, mas enfim. Lá a gente tem o grupo Botequim Tech com alguns outros youtubers e também pessoas de outros sites. Vocês podem mandar suas dúvidas lá, etc e tal. Mas se vocês quiserem saber mais do E5 Plus também, vocês podem mandar as perguntas por lá. Achei interessante que mesmo sendo um smartphone de entrada, ele tem suporte à gravação em Full HD a 30 quadros por segundo. E sobre as fotos noturnas eu também achei legalzinho. Vocês vão ver, esperem pelo review que deve sair na outra semana, vocês vão ver alguns exemplos também. Nos encaminhando para o final desse vídeo, vamos falar da bateria. Eu acho que esse é o principal destaque, mas disparado do Moto E5 Plus. Esse cara me surpreendeu de uma maneira espetacular. Eu vou dar para vocês na análise alguns exemplos do meu uso e quanto tempo foi. Só quero ressaltar aqui, o meu uso é extremamente pesado. Eu uso muito o meu telefone. E realmente surpreendeu. Nós temos aqui então, mesmo com uma tela maior e uma capacidade igual ao do Moto E4 Plus, ele consegue entregar mais energia. Mais do que o Moto E4 Plus. E eu chamei o Moto E4 Plus de uma Power Bank com tela na época, né? E aqui é ainda maior. A duração de bateria é superior à do Moto E4 Plus.
Então, mesmo tendo uma tela de 6 polegadas e a mesma capacidade, o Snapdragon 425 aqui presente faz a diferença no gerenciamento de energia. Ele consegue sim entregar mais potência e ao mesmo tempo conseguir gerir melhor o consumo de energia da bateria. Assim, a maioria das pessoas vai passar de 2 dias de uso. Eu não tenho nem dúvidas. Porque a maioria das pessoas usam geralmente o telefone 6 horas de tela ligada por dia. A maioria, né? De vez ou outra uma pessoa passa disso, passa para 7, passa para 8. Então assim, eu acho que vai passar de 2 dias de uso. Tá? Para a maioria das pessoas vai passar de 2 dias de uso. Se não mais, né? Tem pessoas que certamente passam de mais do que isso, vão passar de mais do que isso. Mas é estupendo, é excelente a quantidade de tempo que você consegue usar o Moto E5 Plus com uma única carga. Lembrando que ele tem na caixa um carregador Power, né? o Turbo Power de 15 watts. A conexão ainda é micro USB, então não vai fazer muita diferença, mas mesmo que fosse um USB tipo C, eu acho que não ia fazer tanta diferença no tempo de carregamento dele, porque é muita bateria que precisa carregar, então demora um pouquinho, independente do que seja. O ter um carregador turbo ajuda, com certeza. Eu vou mostrar para vocês, eu vou falar para vocês melhor sobre isso e quanto tempo eu consegui ter de tela com esse cara na análise. No quesito áudio, eu já não esperava muita coisa. E as minhas expectativas foram atendidas. De fato, a qualidade sonora da caixinha de som, nesse caso, que é somente na parte superior, junto com o speaker para chamadas, não entrega uma boa qualidade. Não tem grave, sabe? É meio seco o som, mas é o suficiente para você ouvir sozinho. E olhe lá ainda, tá? O volume não é muito alto também. Mas assim, não dá para exigir muito. Estamos falando de um telefone aí de menos de R$900, tá? O preço oficial dele é 950, mas você já acha ele bem menos do que isso. Não dá para exigir muito. Então, enquanto eles colocam um processador superior, colocam uma tela de qualidade ok e uma bateria massiva, em alguns pontos, como eu falei, eles têm que cortar, né, para poder equilibrar o valor, e tanto na construção do telefone, colocando plástico, quanto na caixa de som, eu acho que foi onde faltou um pouquinho, tá certo? E eu vou falar também de outros pontos, outros exemplos, vou dar mais exemplos no review. O fone de ouvido, pelo menos o fone de ouvido é o mesmo que vem na linha Moto G6, então dá para vocês terem aí uma ideia da qualidade do fone de ouvido. Então, quero lembrar para vocês que é apenas um vídeo da minha experiência usando o telefone por 7 dias, né? Hoje completa exatamente 7 dias que eu estou usando esse telefone. E façam perguntas nos comentários, eu vou responder todas elas com o maior carinho, a maioria pelo menos, tá? Tem algumas que eu não consigo responder, isso de vez em quando aparece uma pergunta ou outra, mas a maioria eu consigo dar conta sem sombra de dúvidas. Eu vou deixar alguns pontos para análise, porque tem coisas aí que dá para mim conseguir tirar outros resultados com esses últimos dias usando o telefone. Lembrando que esse é o meu único telefone que estou usando. Toda vez que eu pego um telefone para fazer review, eu uso apenas ele, não uso outro, né? Eu passo boa parte do tempo usando apenas um telefone. Um outro fica ali secundário, mas na maioria das vezes fica jogado no canto. Nesse caso eu estou realmente usando o telefone, e tudo isso que eu percebo usando esse dispositivo eu repasso para vocês, eu tento repassar para vocês da melhor forma possível. Lembrando que eu encontrei, como eu falei, o preço oficial dele é R$950, mas eu, olhando aqui, eu já vi ele a R$749, foi inclusive o preço mais baixo que eu vi. Mas de qualquer modo, fique atento, procure em diversos lugares diferentes, veja os preços que você está encontrando. Eu vou dizer depois o meu veredito lá no review, tá certo?
Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Deixe um like, se inscreva aqui no canal. Lembrando que tem as redes sociais e também o grupo Botequim Tech, também aqui na descrição, um link para você poder entrar lá e trocar uma ideia. Nos vemos em outros vídeos, em outras análises, em outros unboxings. Valeu, tchau, tchau.